Olá, essa é a parte 2 da live do dia 3 de fevereiro de 2024. Nós lemos Salmo, Provérbios e Êxodo na parte 1. Vai lá para você ouvir. Agora nós estamos em Novo Testamento. Vamos ler aqui Mateus. É muito bom ter você aqui. É maravilhoso ter você aqui. É maravilhoso poder estar com o Senhor e com vocês. Realmente tem sido tremendo o que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem falado conosco com muita clareza. Nós temos formado uma equipe preciosa aqui. Aqui nós temos avançado em direção ao Senhor, seguindo o Cordeiro, um pouquinho mais todos os dias, graças ao Senhor Jesus. Amados, então, é importante que a gente se lembre de convidar as pessoas para que as pessoas estejam aqui conosco. Hoje o Senhor falou profundamente em Salmo, nos mostrando como Davi tinha comunhão com o Senhor. O Senhor nos mostrou profundamente falando conosco também através de Provérbios, quando nos advertiu sobre as ciladas do diabo. E o Senhor falou conosco também profundamente em Êxodo, quando o Senhor nos contou sobre Moisés e o povo. Quando o Senhor nos mostrou que o povo achou que na força do seu bracinho podia obedecer a Deus. Na força do seu braço conseguiria obedecer a Deus. E agora nós acabamos de ver o povo lá no Monte Sinai, embaixo do monte, e o Senhor dizendo: há um limite, que não ultrapassem esse limite. Esse limite foi imposto por causa do ego. O ego é que pôs um limite entre o homem e Deus. Não era necessário esse limite, mas para que o homem não morresse, não fosse exterminado, não perecesse, o Senhor pôs um limite e disse para Moisés: diga a eles para não passarem esse limite, para que não morram, por causa do ego. Por causa do ego. Foi sobre isso que o Senhor falou conosco. E agora o próprio Senhor Jesus vai conversar conosco em Mateus. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, invocamos o teu precioso nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor Jesus. Nos dá clareza, Senhor, naquilo que nós vamos ler agora. Nos dá clareza, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor, que sejamos esse vaso adequado, esse servo fiel, que sejamos esse povo santificado, separado, Senhor. Que sejamos realmente essa equipe que saiu já da condição de filho, porque amadureceu e entendeu que te amar é te servir. Meus queridos, nós vamos então para Mateus 23. Mateus 23. E ontem nós vimos o Senhor nos mostrando a respeito dele ser provado pelos líderes religiosos, né, pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus. Ele foi testado com muitas perguntas, foi sabatinado por eles, né? E foi aprovado como cordeiro sem defeito. E ainda ele disse o seguinte: eu vou fazer também uma pergunta para vocês. Se Davi é pai daquele que haveria de vir, então por que Davi chama o seu filho de Senhor? Ninguém soube responder. Oi, mãe da Quilsa, tudo bem? Como é seu nome, mãe da Quilsa? Que linda! Então, o que o Senhor quis mostrar para nós com isso? Que Ele é Senhor não apenas das respostas, Ele é Senhor também das perguntas.
Assim como quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Ele quer dizer não só do sábado, de todos os dias e do sábado também, que você considera tão importante. Eu sou o Senhor desse dia, ou seja, sou eu que mando, sou o Senhor, né? Obrigada, Nardel. Então o Senhor eleva todas as coisas. Hoje nós não somos do Senhor apenas no sábado como um dia especial. Nós somos do Senhor a todo instante, todos os dias, em todos os momentos. Amém? Então vamos lá. Os doutores da lei falam, mas não agem. Vamos ver o que o Senhor quer nos dizer? O Senhor diz assim: ele nos conta que então Jesus pregou às multidões e pregou também aos seus discípulos. E os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus está contando, tá? Jesus está contando. Os escribas e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles querem dar continuidade a Moisés, eles querem ser a sequência de Moisés, eles querem ser Moisés. Se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Eles não estão na posição de Moisés? Então façam o que Moisés diz. Contudo, não façam o que eles fazem, porquanto eles não praticam o que eles ensinam. Tá vendo? Eles usam o nome de Moisés, nós somos a continuidade de Moisés, nós somos aqui os herdeiros da autoridade de Moisés, estamos aqui para ensinar vocês. Então o Senhor disse assim: faça como eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles ensinam, ou seja, eles são hipócritas. São hipócritas. Eles atam fardos pesados e colocam esses fardos sobre os ombros dos homens. Esses fardos aqui, amados, são todas as subleis que eles foram criando, se achando Moisés, como o Senhor está dizendo. Eles acham que são os detentores da autoridade de Moisés para colocar um monte de fardo sobre as pessoas. Então Moisés tinha dado as leis enquanto caminhou no deserto com o povo. Moisés passou as regras que Deus lhe deu para o povo. Essas regras são as leis, são os mandamentos, são regras. Regras de convivência, regras de moralidade, regras de sobrevivência, são regras. Agora nós estamos aqui no tempo de Jesus. E esses aqui, os escribas e os fariseus, que são os estudiosos dos rolos, eles dizem: nós somos a continuidade de Moisés. Moisés não deu lei suficiente, nós vamos acrescentar mais. Então eles foram acrescentando. Nós vamos ver um homem que o Senhor vai curar, lá no posto de Betesda, por exemplo. O Senhor curou aquele homem e falou para ele: pega o seu leito e anda. E aí logo vieram uns e disseram para o homem: escuta, como que você está carregando esse leito aí no sábado? Esse homem estava lá 38 anos, aguardando uma oportunidade de ir para o posto de Betesda. Ele estava aguardando essa oportunidade. 38 anos, todo mundo conhecia ele. Todo mundo conhecia ele. Há 38 anos ali esperando a oportunidade de ser curado. Todo mundo conhecia. E no dia que ele foi curado e andou, esses hipócritas não viram. Opa, você foi curado, que coisa maravilhosa. Não, eles viram o quê? Quem mandou você carregar o leito em dia de sábado?
por causa das leis, do fardo pesado. Então, isso é para nos mostrar como é pesado o fardo da lei. Como é pesado o fardo da lei. No sábado não podia fazer nada. Então, é lei sobre lei, lei sobre lei, lei sobre lei. Isso vem de Deus? Vem de Deus isso? É tradição dos anciãos, e toma lei, e toma tradição, e toma costumes, e toma tudo. Então o Senhor está dizendo assim: eles atam fardos pesados, pesados, e colocam esses fardos onde? No ombro dos homens. Eles fazem os fardos, está falando, eles atam fardos pesados. Então eles montam o fardo, um feixe, vamos imaginar, um feixe. Eles montam esse fardo pesado e põem no ombro do outro, para o outro carregar. Eu criei o fardo, agora você carrega. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para mover esses fardos. Que é no sentido do quê? Ajudar o povo a carregar os fardos que eles criam. Então, eles criam esses fardos por causa do seu ego. Para dizer, esse fardo aí fui eu que criei. Esse fardo aí fui eu que criei. Que orgulho que eu tenho de ter criado esse fardo aí. Fui eu que criei esse fardo. Obrigada, Daniel. Entendem, meus amados? Então, por exemplo, alguém criou o fardo que não se pode carregar o leito no sábado. Esse leito é o quê? É uma maquinha, uma madeirinha, uma taquarinha com um pano esticado. Esse é o leito. É um tipo de uma maca, bem pobrezinha. Não, eu criei o fardo que diz que não pode carregar o leito no sábado. Olha que fardo bom que eu criei. Não foi bom esse fardo que eu criei? Não foi criativo esse fardo que eu criei? Foi criativo, né? Que orgulho do fardo que eu criei. Que orgulho do fardo que eu criei. Eu não vi a obra do Senhor Jesus sobre o homem. Eu não vi o Senhor Jesus. Eu vi que ele não cumpriu o fardo que eu criei. E isso é inadmissível. Compreendem, amados? Compreendem? Então ele está dizendo assim, eles criam esses fardos. Tudo o que eles realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas, serem exaltados, serem temidos, serem temidos pelas pessoas, serem obedecidos pelas pessoas. Isso é ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. Isso é querer ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. Eu falo, você obedece. Eu crio fardo, você carrega. Observe se você não está criando fardos, carregando nos ombros fardos que os homens criaram e puseram no seu ombro. Será que você não está com fardo pesado no seu ombro? Colocado pelos escribas e fariseus? Hoje o Senhor está trazendo a liberdade para você. O Senhor está trazendo a libertação para você. Obrigada, Gesiel. Amados, continue nos corações. Vamos chegar a 10K primeiro. Nós somos uma equipe, né? Eu leio a Bíblia e vocês chamam as pessoas com corações, compartilhando a live. Então, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando aqui? Tudo o que eles realizam, tudo o que eles criam, é para quê? Para eles serem observados pelos homens. Eles querem chamar atenção.
Eles querem estar em evidência. É isso que eles querem. Obrigada, Silvia querida. Marque todas as pessoas e compartilhe a live. Por isso eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Por quê? Para serem vistosos, para serem vistos, né? Esses filactérios aqui explica no rodapé. Os escribas, os doutores e mestres da lei, bem como os fariseus, ou melhor, os filactérios ou os tefilins eram pequenos rolos ou então caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam presos à sua testa perto do coração, no braço esquerdo. Então, era uma caixinha de couro que eles usavam preso à testa, perto do coração. Então, vinha de cima, né? E ficava pendurado perto do coração. Alguma coisa para ser vista. Alguma coisa para ser vista. Alguma coisa para ser vista. Obrigada, Silvinha. É alguma coisa para ser vista. E aí diz o que mais? Diz que as franjas eles colocavam mais compridas nas suas roupas. Porque essa franja é a orla da veste, é onde a mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor, na barra das suas vestes. Então, essa orla das vestes representa a autoridade dessa pessoa. Então eles faziam bem comprido que para dizer que tem mais autoridade. Por isso que faziam bem comprido. Você vai descer aqui, bem? Vou. Peraí só um pouquinho, gente. Acabou o teu horário. Você quer falar oi pra eles? Deixa eu ver, né, se não vai aparecer. Olha, amados, quem tá aqui. Quem que escutou eu contar a história? A história desse figurinha, amorzinho de Jesus? Ah, o Gesiel ontem estava escutando. Olha lá o Gesiel. Bom dia, Silma Vaz. Bom dia. Ah, escutou também? Eu falei para eles, bem, de quando a gente se conheceu. Olha lá, estão dando risada. Eu falei que você deu uma pastada na minha cabeça quando você me viu. Porque ele ficou nervoso. Olha lá a Leile falando que eu... Ó, a Leile tá falando que eu sou preciosa, viu? Também acho. Foi ele que deu uma pastadinha na minha cabecinha. Porque ele ficou nervoso. A Ângela... A época do Homem das Cavernas, que eu não tinha uma tacape, eu dei com a pasta. A Ângela é de Moçambique, que eu falei pra você. Ó, a Ângela, o Rondinelli. Cadê o Rondinelli? Rondinelli. O zagueiro do Flamengo. Ah lá, lembra, Rondinelli, que ele falou que você é homenagem ao zagueiro do Flamengo, né? Era o deus da raça do Flamengo. Verdade. É. Ó, a Nardel tá sempre com a gente. Olha lá o Rondinelli ali, bem. Ó o Rondinelli aqui, ó. Tá bom. Olha lá, foi amor a primeira pasta. Volta pro sério aí. Beijo, gente. Tô toda feliz por vocês. Deus abençoe ricamente esse casamento. Amém. Pronto, conheceram já? Conhecer Isaac? Esse é Isaquinho. Então, meus amados, vamos voltar para o Senhor, né? Amém, amém, amém. Que lindo! Gostou dele, Silvânia?
Viram como ele é lindinho? Ah lá, a Michelle. Essa parte eu não vou falar para ele, não. Bem, estão falando coisas aqui. Bom dia, paz do Senhor. Oi, Moisés, tudo bem? Amoroso demais. Não foi sempre assim, não. Bom dia, muito obrigada, Vivi. Obrigada a todo mundo, obrigada a todo mundo. Amém, Silvânia. Então, Silvânia, lembra que eu falei, amados? Orem pelo seu verdadeiro marido. Orem pela sua verdadeira esposa. Orem, para não acontecer de vocês casarem com o servo de Abraão. Tem que casar com Isaac, não com o servo. 21 anos, né, bem, esse ano? É o quê? 21 anos esse ano. 21 anos. Ah lá, o Gesiel. Começou ontem. O Gesiel tá... Vem aqui, nenê. Não quero incomodar, não. Vocês estão falando coisa séria. Mas é que eles não querem continuar, eles querem falar de você. Mas não Eles pode estar falando de mim. Eles estão falando do nosso casamento. Olha lá, eles estão falando que estão orando para casar, entendeu? Eles estão orando para casar. Olha lá, ó. Valdir, mas tem que orar antes. Olha lá, tem que orar antes, não é depois, né? Que Deus traga o meu abençoado. Tá vendo? Bom, Deus já trouxe a minha abençoada. E realmente essa é abençoada mesmo. Ah lá, depois que casar, daí fica complicado. Eu gosto de Watchman Nee, que ele falou assim: antes de casar, abra bem os olhos. Depois que casar, feche. É o que vocês estão falando aí, orar bem antes de casar. Orar bem antes de casar, né? Conversar bem antes de casar, né? A irmã, ele não era bom antes, depois ficou bom. Ah lá, bem. Você não andou contando o que aí? Não. É a intuição de Deus que falou para eles. Ah lá, Inês, casal lindo, abençoado pelo nosso Senhor. Depois de casar, feche. Ah lá, Silvânia aprendeu. Depois de casar, feche. Então vamos lá, vamos continuar. Volta pro sério aí. Até já. Então, meus amadinhos, quando eu falo de manhã, todos os dias a gente faz a nossa live, né? Das 5h30 às 7h30. Daí, quando eu falo de manhã, ai, gente, tem que encerrar a live para fazer café para maridinho. Esse aí é o maridinho. O meu era muito pão duro. Agora tá ajudando. Esse daqui, ele deixa o dinheiro na confiança de Deus. Ele fala, pode usar na confiança de Deus. Confia em Deus. Ele confia em Deus. Deus abençoe. Muito obrigada, amados. Vocês são muito maravilhosos. Então, orem para vocês se casarem com Isaac, não com o servo de Abraão que foi buscar Rebeca, né? Não confundir o servo com Isaac, né? Eu confundi uma vez, casei a primeira vez errado e ele também confundiu. Então, que vocês não confundam, que vocês se casem direitinho com o certinho já, né? Eu me converti aos 27 anos e já tinha um casamento anterior. Muito bom ter vocês, viu? Foi muito bom vocês conhecerem ele. Assim, quando eu falo, vocês já sabem quem é. Vocês já sabem quem é a figura da pastinha. Esse aí é a figura da pastinha. Vamos continuar então? Vamos retomar ao Senhor? Eu também, Kathleen. Vamos retomar, então, o nosso compromissinho aqui, amados? Então, nós ficamos formando essa equipe, né? Ah lá, bem, o Gesiel. O Gesiel falou assim que agora ele vai começar a andar com uma pasta. Uma pasta? É. Para dar sorte. Então, vamos retomar então, né, Gesiel? Vamos retomar então. Nós estamos em Mateus 23 e aqui nós formamos uma equipe, né? Bom dia, Lúcia. Ângela, você viu como são inteligentes? O bom humor de Cristo, né? O bom humor do Senhor. Para honra e glória do Senhor, fazemos obra juntos. Amém.
Então, nós vamos lá, vamos retomar a nossa equipe. Então, eu leio e vocês ficam nos corações para nós chegarmos agora a 20 mil. Amém! Vocês também, Claudinha. Que bênção maravilhosa. Por isso que eu sinto no meu coração da gente fazer. Eu vou colocar um videozinho, alguma coisa lá, chamando os especiais, os mais chegados da nossa equipe aqui, né? Os mais chegados, para a gente fazer algo especial, seja no Zoom, algum lugar especial. Deus vai dizer. Deus vai dizer. Então vamos lá. Então eu fico aqui na leitura e vocês ficam aonde? Nos corações e nos compartilhamentos. Nos corações e nos compartilhamentos. E também ativando esse coração laranja, que nós temos que chegar a 100. Esse coraçãozinho laranja aqui, ó, que é o Hurt Me. Nós temos que chegar a 100. Então ativem ali. É só clicar nele e ativar, né? Irmã, deixa eu te perguntar por gentileza, o servo do Senhor precisa de psicólogo? Obrigada, Gesiel. Precisa de psicólogo? Olha só, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O corpo é o quê? É esse que nós conhecemos. Quem é a autoridade para cuidar do corpo, do físico? Quem é a autoridade? A quem Deus deu a responsabilidade para cuidar do corpo, do físico? Obrigada, segue que eu sigo. Obrigada, vou te seguir. Você produz conteúdo, vou te seguir. Para quem Deus deu autoridade? Para os médicos, não é? Para a medicina, não é? Para os médicos, exatamente. Os médicos cuidam do físico, então neles está a autoridade para cuidar do nosso corpo, do físico. E da alma? Para quem Deus deu autoridade para cuidar da alma? Para que classe? O que é a alma? O que é a alma? O que é a alma? A alma é a nossa mente para conhecer a Deus, a nossa emoção para amar a Deus e o que mais? A nossa vontade para escolher a Deus. Então, a nossa alma é o que nós somos nós, a nossa alma. Então, quem cuida dessa alma? Quem cuida desse psicológico? Os psicólogos, não é? Então, o médico é para cuidar do corpo, o psicólogo é para cuidar da alma. E aí é claro que tem suas ramificações, né? Dos médicos tem suas ramificações, né? Nutricionistas, dentistas, por aí vai. Tem suas ramificações, né? E da autoridade dos psicólogos também tem suas ramificações. Tem as TOs, terapia ocupacional, tem muitas ramificações também nesse sentido, né? Os pedagogos, por aí vai. E para cuidar do espírito? Onde está a autoridade para cuidar do espírito? Para cuidar do espírito, a autoridade está no corpo de Cristo. Está no corpo de Cristo na terra. No corpo, nos conservos. Os conservos cuidam dos conservos. A autoridade está no conservo. Ele tem autoridade para cuidar dos seus conservos. E todos esses médicos, psicólogos e conservos, aonde é que eles têm que buscar sabedoria? No cabeça que é Cristo. E por onde eles chegam no cabeça? Fazendo o que nós estamos fazendo. Estudando o que Deus está nos falando. Né? Então, Kathleen, sim. A resposta é sim. Quando nós não estamos bem, primeiro a gente vê se é no corpo físico. Então, se é na sua cabeça, você está falando da cabeça, né? Primeiro, vê no corpo físico. Tem algum problema no meu corpo físico? Será que é algum problema que eu tô que está me dando isso? Alguma coisa física? Não, não é nada, tá tudo bem. Será que é psicológico? Alguma coisa psicológica, então? Será que é no meu psicológico?
Não, tá tudo bem. Então, será que é no espiritual? Né? Gente, Maristelinha de Deus, fazer academia é pecado? De onde você tirou isso? Cuidar do físico é uma ordem do Senhor. Cuidar do templo do Espírito. Não é pecado. Pecado é o sedentarismo. Cuidar do corpo é uma ordem. Não cuidar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E o alvo é Cristo. Então, se eu não cuido do meu físico, eu sou menos útil para o Senhor. Sou menos útil. Então, a ir à academia, exatamente, Ângela. Então, ir à academia tem um porquê, tem uma finalidade. Por que você vai lá? Para você ficar bonita? Para você ficar popozuda? Para você ficar isso, aquilo? Para você desfilar nas redes sociais? É para isso? Ou é para servir o Senhor? Então o problema não está no que se faz, mas para que se faz. É isso que a gente tem que se perguntar. Para que se faz e não no que o que se faz, né? Não é verdade, meus amados? Então, elevem as suas perguntas a Deus. Perguntem para Deus, né? Edson, você deve procurar a comunidade mais perto da sua casa, a igreja mais perto da sua casa, Edson, e conversar com o pastor. Aí o pastor desse lugar, que é o seu próximo, ele vai cuidar de você. Nós não lhe conhecemos. Você precisa ser nosso próximo para ser cuidado por nós. Ah lá, Ângela, vou na academia por causa da saúde, tinha muitas dores, hoje melhorou muito. Então, é claro que você vai na academia fazer musculação, você vai ficar bonita. Isso é uma consequência de você estar cuidando do seu corpo. Agora, não é o propósito final. Ficar bonita não é o propósito final, é uma consequência. Não tem como fazer academia e querer ficar feia. Eu quero ficar forte, mas feia. Não tem como, vai ficar bonita. É certo que vai ficar bonita. Assim como você pôr um vestido bem arrumado, bem bonito para Deus, para o seu marido, é certo que você vai ficar bonita. Não tem como, você vai ficar bonita, né? Podemos retomar aqui então, amados? Podemos retomar? Oi, Su. Cuidar do espírito, da alma e do corpo também. O corpo é um veículo que Deus usa aqui na Terra. O corpo é um veículo para nos levar para lá e para cá. Né? Vamos então retomar? Ó, a gente já está quase chegando em 20 mil. Então vamos continuar, vocês fazendo a parte de vocês, chamando as pessoas. Antes a gente estava mantendo 150 aqui com a gente, agora a gente já baixou, por causa dos corações. Então vamos manter a nossa meta de 20 mil. Vocês ficam nos corações, nos compartilhamentos, e eu vou ler aqui para nós, tá bom? Senhor Jesus, vamos continuar. Então o Senhor está nos falando a respeito dos escribas e dos fariseus. Aqui o Senhor está contando para as multidões e também para os discípulos. Ele está falando assim: os escribas e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles se acham com a autoridade de Moisés para encher o povo de leis e regras e tradições e costumes e invencionices sem fim. Para quê? Qual a finalidade disso? O próprio Senhor está dizendo aqui, eles fazem isso para serem o alvo de observação das pessoas, eles querem ser vistos. Quanto mais regras eles criam, mais vistos eles são. Ô, irmã, não pode usar brinco. Por que não pode usar brinco?
porque é uma tradição dos anciãos. Ah, é? Não diga, ó lá está indo um ancião. Oh, reverencio aquele ancião. Ele criou essa regra aí para mim, criou esse fardo aí para mim. Reverencio ele, me curvo diante dele. É isso que o Senhor está falando. E eu tinha acabado de falar para vocês, antes do maridinho chegar aqui, tinha acabado de falar para vocês, será que vocês não estão, nós não estamos carregando fardos de escribas e fariseus? E eu tinha dito, o Senhor vos tem trazido a liberdade. Liberdade para quê? Para fazer o que quer? Não, liberdade para o espírito. Liberdade para o espírito. Por exemplo, eu não uso brinco. Mantenho meu cabelo comprido. Por quê? Porque eu estou debaixo de regras? Não, porque eu não quero escandalizar as pessoas que eu quero alcançar. É outra coisa. Se eu tiver de brinco, eu escandalizo certas pessoas que não vão ficar aqui na live só porque eu estou com brinco. Porque ela carrega esse fardo pesado no ombro dela. Então ela só escuta os seus iguais. Compreendem? Mas nós somos livres. Somos livres. Livres no espírito. Cuidado. No espírito. Né? Então aí o Senhor continua. Eles inventam essas coisas, leis em cima de lei, como eu acabei de falar também sobre o exemplo do homem que o Senhor curou. O homem fazia 38 anos que estava esperando o auxílio de alguém que o levasse para o poço de Betesda, para ele ser curado. 38 anos. Não teve um para pegar ele e levar pelo menos mais próximo do poço de Betesda. Não teve um. Mas quando o Senhor chegou e o curou e falou para ele, pega a sua maquinha, pega o seu pedacinho de pau com pano aí que você deita 38 anos aqui nesse lugar, pega, levanta e vai. Aí sim, aí viram ele carregando aquela taquarinha com um pedacinho de pano e falaram, quem mandou você carregar isso no sábado? Não pode, não pode. Alguém criou esse fardo dizendo que não pode carregar nada no sábado. Por que você está carregando? Você vai desobedecer o fardo? É sobre isso que o Senhor está falando. Então, tudo o que eles realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem os seus filactérios, que é aquela caixinha de couro que passa pela testa e fica aqui perto do coração, para ser visto. É como um colar no pescoço, é algo para ser visto. Algo para ser visto. E também fazem largas as franjas, fazem os filactérios bem largos, bem grandes para serem vistos, né? E também fazem as franjas mais longas. Essas franjas que ficam na barra da roupa deles, né? Dizia quanta autoridade aquela pessoa tinha. Então, quanto maior a franja, mais autoridade. Mais leis ele criou. Entendeu? Olha, aquele lá, a franja tem meio metro. Imagina quantas leis ele criou. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele pôs bastante fardo no nosso ombro. Olha o tamanho da franja que ele carrega. Eles amam o lugar de honra nos banquetes. Eles amam os primeiros assentos nas sinagogas. Então, eles querem o quê? Eles querem ser vistos, eles querem ser admirados, eles querem ser ovacionados, eles querem ser celebridades. Eles gostam de celebridade gospel. Eles querem ser celebridade gospel. Eles gostam de ser cumprimentados nas praças. Eles gostam de serem, pelas pessoas, chamados de rabi. Esse é o meu rabi, esse é o meu guru,
Esse é o meu coach. Quem que você segue? Ah, eu sigo aquele lá. Aquele lá. E você? Eu sigo tal. Ah, não, o meu é melhor que o seu. O meu tem 5 milhões de seguidores. E o seu? O meu tem 2 milhões. Ah, não, passa pro meu. Passa pro meu rabi, pro meu guru, pro meu coach. Porque ele põe fardos mais interessantes nos nossos ombros. Eles nos ditam regras mais bonitas, regras mais interessantes. É ou não é? É ou não é, Cirilo? É ou não é, Cirilo? Eles gostam de ser cumprimentados, gostam de ser vistos, gostam de ser chamados Rabi, Rabi, quando ele está passando na rua. Gostam de ser chamados de Rabi. Mas são hipócritas. De Rabi eles não têm nada. Todos nós temos que ser Rabi. Mestres, professores, todos nós temos que ser. Mas Rabi na função, não Rabi no título. Eles querem o Rabi no título. Não querem na função. Vocês, todavia, não serão tratados assim. Vocês não serão tratados de Rabi. Porque daí é vocês que aparecem, não é para vocês aparecerem, é para Deus aparecer. O Senhor que tem que aparecer. Aí ele diz, vocês não vão ser tratados de Rabi. Se vocês estiverem sendo tratados de Rabi, tá estranho, tá esquisito. Não tá normal. Porque um só é Rabi, um só é mestre. E vocês todos são irmãos. Lembra que eu estava falando para vocês esses dias sobre o irmão Dong? Irmão Dong foi um grande pastor chinês que morava no Brasil. Um grande pastor chinês. Conduziu milhares de pessoas pelo mundo. Quando ele fazia conferências, vinham 10 mil pessoas para ouvir ele falar. Pessoas do mundo todo. Para ouvir ele falar. Ele nunca foi chamado por título algum. Todo mundo o chamava de Irmão Dong. Irmão Dong. Um grande exemplo para nós. Um grande exemplo. É o que o Senhor está dizendo aqui. Vocês não, vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Não se deem títulos. Não se deem títulos. Vocês são irmãos. Vocês, todavia, não serão chamados de Rabi. Não serão chamados de Rabi. Porque só há um Rabi. Só um Rabi. E vocês são todos irmãos. Que Rabi é esse? O Rabi que é esse é a palavra de Deus. É por onde o Senhor fala, é por onde o Rabi ensina. É por onde o Rabi está falando conosco agora. Ele está falando conosco agora, nos ensinando. Através da palavra. E a ninguém sobre a terra vocês vão tratar como pai, com P maiúsculo. Vão tratar como pai com P maiúsculo. Isso aqui também é no sentido de um líder espiritual. Olá, Vanderlei. É no sentido de um líder espiritual. Porquanto só um é o seu pai, aquele que está nos céus. Porque tinha gente que chamava determinados líderes de Rabi, de mestre, e tinha gente que chamava também de pai. Aquele lá é meu pai. Não é o pai terreno, no sentido do nosso pai que casou com a nossa mãe. Não é que não é para chamar ele de pai. Não é nesse sentido. É no sentido de líder religioso. Colocar no lugar de Deus. É nesse sentido. Colocar no lugar de Deus. Obrigada, Cirilo. Exatamente, Silvânia. Colocar no lugar de Deus. É nesse sentido. Colocar no lugar de Deus. Entende? E a ninguém vocês vão chamar de pai.
Ninguém sobre a terra vocês vão tratar de meu pai, porque só tem um pai, aquele que está nos céus. Então não é no sentido de título, gente, não é no sentido de título. É no sentido de autoridade, autoridade de pai, só esse tem. Né? Exatamente, Silvânia. Também vocês não serão chamados de líderes, porque só há um líder, Cristo. Cristo no sentido de ser o cabeça. Ele é o cabeça. O resto tudo é corpo. O líder é o cabeça. Por que eu vou chamar a mão de líder? Se o líder é a cabeça, mas eu estou vendo a mão como cabeça? Eu estou vendo a mão como cabeça? Tá normal, então? Tá normal? Não, o problema tá no meu olho. Se o Senhor está falando que o cabeça é cabeça, e eu estou dizendo não, o cabeça é a mão. Então, do cabeça para baixo é tudo corpo. Tudo corpo, não tem líder nenhum. Do cabeça para baixo não tem líder nenhum, só corpo. Porém, o maior entre vocês, seja o servo de vocês. Olha que interessante, né? O maior seja o menor. Esse irmão Dong que eu tô falando para vocês aí, que homem precioso. Quanto ele ensinou com a sua postura, com o seu temperamento, com o seu comportamento, com o seu caráter, com o seu andar na terra. Ele servia, mas ninguém deixava ele servir, não, porque ele já era vovozinho de idade já. Ele lavava o banheiro do local de reuniões. E ele era um empresário rico. Depois ele deixou tudo só para servir o Senhor. As pessoas ficaram cuidando lá, não sei como é que foi, não sei como é que é a história, mas a família deve ter ficado cuidando, não sei. Ele era um grande empresário de lâmpadas, do ramo de lâmpadas. Essas lâmpadas, não sei como é que chama. Essa lâmpada comprida assim. É lâmpada o que fala bem? Fluorescente? De LED? Não sei. Não. Essa lâmpada comprida. Eu sei, eu estou tentando lembrar. Não consigo lembrar. Então, ele era um grande empresário dessas lâmpadas. Fluorescente? É. A lâmpada fluorescente. Um grande empresário dessas lâmpadas. Então, deixa eu contar o testemunho do irmão Dong, que o Senhor já recolheu. O irmão Dong, amados, ele era um homem muito rico. Então, quando ele se converteu e começou a trabalhar para o Senhor, né? Ele começou a ser trabalhado pelo Senhor. Ele era um homem muito bravo, severo, arrogante. Ele era tudo, ele era um grande empresário. Mas depois que o Senhor trabalhou nele, sabe o que ele fazia? O motorista dele levava ele lá no local de reuniões em São Paulo. E ele falava para o motorista esperar ele lá na frente. Ele entrava lá, lavava os banheiros, voltava para o carro e ia embora. Então, olha o quanto o Senhor trabalhou nele. É o que o Senhor está falando aqui, ó. Aquele, não é o que quiser ser o maior. Senão eu vou estar comprando essa posição. Ah, então eu vou lavar o banheiro, porque daí eu vou ser o maior. Eu estou comprando a posição com a minha lavagem dos banheiros. Não é nesse sentido. É aquele que é o maior, o coração dele age como servo, como menor. Então há algo nele que o impulsiona a isso. Que não é o ego, com certeza não é o ego. Então está dizendo aqui, aquele, porém, que é o maior dentre vocês, esse é o menor, é o servo. Então, por aí você já vê as pessoas com as quais, né,
Os Moisés de hoje em dia, veja se eles são os menores. Eles são os menores? Então vamos continuar. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, esse vai ser humilhado. Tchau, Silvinha. Esse vai ser humilhado. Todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. De onde será que o Joel está tirando isso, Joel? O que está acontecendo com você, Joel? Caia por pó na terra todo espírito de inveja, briga, contenda e olho grande. Por quê? Está acontecendo com você isso? Você está sendo muito visto pelos homens? Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta vai ser humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, esse vai ser exaltado. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, porque vocês são hipócritas. Vocês falam e não fazem. Porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês fecham. Vocês fecham o reino dos céus, ou seja, vocês não deixam os homens conhecerem a Deus, conhecerem o governo de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, o governo do Senhor. Vocês não deixam, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, porquanto vocês mesmos não entram. Vocês mesmos não entram e nem tampouco vocês deixam os que estão a caminho. Desviam a pessoa, são pedra de tropeço, desviam as pessoas. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, vocês encenam longas orações. É por isso que vocês vão receber castigo ainda mais severo. Porque as viúvas são mulheres indefesas que dependem da igreja. O Senhor falou, é a igreja que cuida das viúvas. Elas confiam na igreja. Aí vai lá um abençoado e devora a casa dela. O que você entende por devorar a casa da viúva? O que você entende por isso, devorar a casa da viúva? É aos poucos ir consumindo a casa dela. Aos poucos vai consumindo a casa dela. E para disfarçar, fazem longas orações. Para disfarçar. Então tá claro aqui que são mercenários. São aqueles que trabalham sim, eles estão fazendo longas orações, não estão trabalhando? Estão trabalhando sim, estão fazendo longas orações. Mas eles trabalham por aquilo que é terreno. São os mercenários, os falsos que vieram para roubar, matar e destruir. Quando vem o lobo, que é o diabo, o que os mercenários fazem? Fogem e abandonam as ovelhas. Por quê? O Senhor explicou nessa passagem. Por quê? Porque eles são mercenários. É assim mesmo, eles são mercenários. Eles não são pagos para dar a vida. Então, quando vem o lobo atrás de vidas, ele foge e abandona as ovelhas. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês viajam por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. O que é proselitismo? Aqui no caso, a gente pode entender como o que o Senhor falou antes. A pessoa está a caminho do reino. A pessoa está certinho indo para o reino. Vai lá ele faz o quê? Tira a pessoa de lá e traz para ele.
tirou do aprisco certo e levou para o aprisco dele. Porque eles viajam mares e terras para arrebanhar pessoas para si. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Então eles tiram as pessoas do caminho e levam para ser discípulos deles. Vão ser pessoas iguais a eles. Eles pegaram essas pessoas aí, escolhidas, especiais. Veja como é uma pessoa especial. É uma pessoa muito especial, porque ele viajou para ir buscar. Viajou por mares e terras para ir buscar. Para fazer o prosélito. É uma pessoa especial. E uma vez que ele converte essa pessoa especial, ele torna essa pessoa especial 2 vezes mais filho do inferno, das trevas, do diabo, do que ele mesmo. Ele capacitou essa pessoa. Ai de vocês, guias cegos, porque vocês ensinam. Se uma pessoa jurar pelo santuário, e isso não tem significado nenhum. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí sim. Aí fica obrigado a cumprir o que prometeu, porque prometeu ouro. Se uma pessoa jurar pelo santuário, que é o próprio Senhor, aí não tem significado nenhum. Mas se jurar pelo ouro do santuário, aí sim. Aí vai ter que cumprir o que prometeu. Então, se a pessoa se prometeu se consagrar a Deus, aí não tem importância, isso aí é coisa comum. Agora, se ela prometeu dar ouro, daí sim, daí ela vai ter que cumprir. Ela prometeu dar a vida dela, isso é coisa comum. Mas ela prometeu dar ouro, não, daí é diferente, daí ela vai ter que cumprir. O ouro ela vai ter que trazer aqui para nós. Vocês são tolos e cegos. O que é mais importante? Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando para nós. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, eles falam assim, se uma pessoa jurar pelo altar, não significa nada. Mas se jurar pela oferta que está ali sobre o altar, aí sim, aí ele fica comprometido a cumprir o seu juramento. É a mesma coisa. São embotados. Embotado é o quê? É uma pessoa de falta de entendimento. As faculdades mentais não estão funcionando muito bem. Beira a insanidade. São embotados. O que é mais importante, a oferta ou o que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está no altar, tudo que envolve o altar. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que no santuário habita. Esse jurar aqui, amados, jurar é se comprometer. É fazer um juramento, fazer um acordo. Fazer parte, fazer uma aliança. É um compromisso. Se comprometer com o santuário, se comprometer com o altar, é se comprometer com Deus. Eles estão falando outra coisa, eles estão falando se comprometer com o ouro, se comprometer com a oferta. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro, dão o dízimo do cominho, mas têm descuidado dos preceitos mais importantes. Então, há preceitos mais importantes do que isso: a justiça, a misericórdia e a fé. Então, ele está falando que o dízimo são coisas terrenas, é ouro, é oferta. Ele está falando que há coisas mais elevadas do que isso: o santuário e o altar.
os preceitos, a fé, a misericórdia, a justiça, a palavra de Deus para você cumprir, a justiça que sai da boca do juiz. Vocês devem sim praticar estes preceitos, no entanto, sem omitir aqueles. Por quê? Porque você praticando esses primeiros preceitos que o Senhor está dizendo, os outros preceitos são consequência. Como, por exemplo, nós nos consagramos ao Senhor, nós somos 100% do Senhor, todo o nosso tempo é do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor. Então, dar uma oferta, aquilo que Deus pôs no nosso coração, é consequência de nós sermos do Senhor. Não é porque deu a oferta, fez uma caridade, que se tornou do Senhor. Não. Fez isso porque já era do Senhor. E em obediência ao que o Senhor pôs no seu coração, fez. Então, por isso que ele diz, o primeiro preceito, ser de Deus. O segundo preceito é consequência, obedecer a Deus. São líderes insensíveis. Eles coam o pequeno mosquito e engolem um camelo. Coam os pequenos mosquitos. E isso aqui na verdade, eles coavam mesmo, né? A gente já viu que tinha aquele ritual lá, né? O fardo pesado que outro tinha criado lá, um fardo que era o ritual de lavar as mãos, né? Um ritual, tinha que ter toda uma cerimônia de lavar as mãos para depois poder comer. Tinha que ter esse ritual, foi um fardo que ele criou. Foi bem criativo, esse foi bem criativo no fardo. Lavar a mão com ritual. Então aqui, quando está falando aqui de coar o mosquito, eles coavam mesmo. Eles coavam a água mesmo que eles bebiam, num pano bem branquinho. Eles só podiam beber essa água coada nesse pano bem branquinho, bem branquinho. Só tomava essa água coada. Então o Senhor está falando, vocês que são os doutores, né? Todos esses, se esses doutores coam essa água, né? Então o mosquitinho não passa, né, Carlos Eduardo? Esse Carlos Eduardo aí, ele já teve no nosso meio, né? Você vê que ele tá bem conflitado. Olha o coração dele como é que tá bem conflitado, né? Tá bem conflitado, tá bem esquisito, Carlos. Então, ele fala assim, vocês engolem o camelo, vocês limpam o exterior do copo, limpam o exterior do prato, mas por dentro estão repletos de avareza e cobiça. Então, tá bem claro, né? Tudo que o Senhor quer nos dizer. Tá bem claro. E esses líderes aqui não é algo distante de nós. Nós mesmos nos fazemos líderes também. Nós somos líderes e liderados. Fariseu que não enxerga. Limpa antes de tudo o interior do copo, o interior do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Porque vocês são parecidos com túmulos caiados. O que é um túmulo caiado? Túmulo caiado é o quê? É quando passa cal e fica bem branquinho, fica bem bonitinho. Vocês são parecidos com esse túmulo caiado. Tem uma bela aparência por fora, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também são vocês. Exteriormente, vocês parecem justos. Exteriormente, vocês parecem justos, mas no interior
tem muita falsidade e perversidade. Então, essa falsidade aqui, lembra que a gente conversou? Essa falsidade é muito sutil. Há líderes, né? O Senhor está falando aqui de líderes, né? Há líderes e tudo que são falsos, mas é muito sutil. Lembra que eu falei uma vez sobre um quadro, por exemplo, um quadro de Van Gogh? Alguém fala, ó, esse quadro aqui é de Van Gogh. Ah, é? Eu vou levar num perito para ver se realmente é. Aí o perito vai lá e olha, fica um tempão analisando. Aí ele fala assim, descobri, não é de Van Gogh. Porque eu estou vendo aqui, nesses traços aqui, o peso da mão de quem pintou foi maior do que o peso da mão de Van Gogh. Então tem que ser um perito para ver. Tem que estar no espírito, amados. Tem que estar no espírito para ser esse perito e ver que o líder é falso. Porque ele é quase igualzinho o verdadeiro quadro de Van Gogh. É quase um Van Gogh, mas não é, é falso. O quadro de Van Gogh vale 2 milhões de dólares. E o falso? Vale quanto? Então, nós temos que tomar cuidado com essa sutileza. Essa sutileza. É disso que o Senhor está nos advertindo aqui. Eles são, dentro deles tem falsidade e perversidade. Essa perversidade quer dizer que eles pervertem, eles mudam, eles invertem, eles pervertem, eles danificam. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês constroem os sepulcros dos profetas, adornam o túmulo dos justos. Eles preparam os túmulos. E daí vocês dizem assim, se nós tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, nós não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. O que eles estão dizendo? Se a gente tivesse lá no Antigo Testamento, a gente não matava Jeremias. A gente não matava Isaías. A gente não matava Oséias. Quer dizer, eles são melhores do que os seus pais que mataram. Dessa forma, porém, vocês testemunham contra vocês mesmos que vocês são filhos daqueles que mataram. São filhos dos assassinos. Acabai, pois, de encher a medida do pecado dos seus pais. Vocês completam o que seus pais começaram. Vocês são cobras venenosas, vocês são um ninho de víboras. Olha como o Senhor está bravo, ele está muito bravo. Ele está falando com eles aqui, com os líderes, com as multidões, os discípulos, está todo mundo junto ali. Então ele está dizendo assim, como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios, mestres. Mas a uns vocês vão assassinar, a outros vocês vão crucificar e a outros vocês vão açoitar nas sinagogas de vocês, dentro das sinagogas de vocês, e vão perseguir de cidade em cidade. Isso aqui lembra alguém? Vocês lembram alguém quando fala isso? Lembra alguém? Ó, vocês vão assassinar uns, outros vocês vão crucificar e outros vocês vão... Com ordem das sinagogas, vocês vão perseguir de cidade em cidade. Lembra de alguém? Lembra de alguém? Quem que perseguia de cidade em cidade? Para levar preso todos os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Saulo! Saulo, Ângela! Saulo de Tarso. E dessa maneira, sobre vocês... Aonde que está Saulo aqui? Quando o Senhor está falando aqui, Saulo está onde? Aonde que está Saulo? Onde que ele está? O Senhor está aqui, o Senhor está em Jerusalém. E Saulo? Saulo deve estar por aqui também. Mas não aqui ouvindo o Senhor, porque ele não conheceu o Senhor.
Ele não conheceu o Senhor pessoalmente, ele conheceu o Senhor depois, quando ele estava no caminho para Damasco. O Senhor apareceu a ele. Mas ele devia estar em Jerusalém também, porque aqui nós estamos na Páscoa, a festa de Jerusalém. Jerusalém está assim, ó, pinhada de todo mundo, a cidade está pinhada de gente, que nem carnaval, está pinhada de gente. Eles foram lá para comemorar a Páscoa. Saulo está por aí em Jerusalém, em algum lugar aí. Mas me lembrei dele. E dessa maneira, sobre vocês vai recair todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Com toda certeza eu asseguro, tudo isso vai ocorrer a esta geração. Que geração? A geração dos falsos líderes. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas, apedreja os que te são enviados. Se lembram de alguém também? Estevão. Estevão está onde? Essa altura do campeonato? Estevão também está por ali. Ainda não é do Senhor Jesus. Está por ali, em Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não aceitaram. Sempre fugiram do Senhor, sempre estiveram longe do Senhor, porque eles não querem ser pintinhos debaixo da asa do Senhor. Eles querem ser aves de rapina. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu declaro para vocês que a partir de agora, de modo algum, vocês vão me ver, até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E quando que eles vão dizer isso? Quando que eles vão dizer isso? Agora, agora. Daqui a pouco, na volta do Senhor. Eles vão dizer, até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. Até que eles reconheçam. Eles vão reconhecer. Tá escura a tela? Eles vão reconhecer. Certo, amados? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre os tempos finais, que é justamente a sequência do que o Senhor falou aqui. Essa última frase que o Senhor disse, que é o seguinte, vocês não mais vão me ver, até que vocês digam, bendito é o nome do que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Deus, o eterno, que é a quem eles reconhecem. Hoje eles reconhecem o eterno, Deus, Yahvé. Mas não reconhecem o Senhor Jesus. Então o Senhor está dizendo, vocês vão reconhecer. Então amanhã, em Mateus 24, o Senhor vai nos falar a respeito disso, o fim dos tempos, quando haverá esse reconhecimento. Então é uma sequência da conversa. Certo, meus queridos, amados do Senhor Jesus? Certo, amadinhos do Senhor Jesus, florezinhas, luzezinhas do Senhor Jesus? Eu ensinei eles bem sobre florezinhas e luzezinhas. Amém, queridos? Vamos orar, então? Hoje o Senhor falou muitíssimo conosco, não falou? Foi muito precioso tudo que o Senhor disse, desde Davi nos ensinando no Salmo, depois Salomão nos ensinando nos Provérbios, Moisés nos ensinando em Êxodo e agora o próprio Senhor Jesus nos ensinando em Mateus. Foi muito precioso, muito, muito, muito precioso, muito precioso. Começamos o dia já voando com Davi, né? Ele nos contando sobre a comunhão dele com Deus, foi maravilhoso. Depois a gente foi lá para Salomão nos advertindo seriamente, uma advertência muito séria Salomão nos deu hoje. E depois lá em Êxodo nós vimos o ego do povo, o ego de Israel, dizendo, tudo que o Senhor falar a gente cumpre, é só Ele falar que a gente cumpre assim. E aí o Senhor disse, então vamos ver.
se eles têm realmente essa força. Vamos mandar lei para eles. Obrigada, Aninha. E agora o Senhor Jesus nos falando sobre esses que se acham assentados na cadeira de Moisés. Obrigada, Aninha, pelos braceletes. Obrigada, Vivi. Então, eles se acham a sequência de Moisés. Nós não temos que ser sequência de Moisés, amados. Isso tem que ficar claro para nós. Nós somos a sequência do Senhor Jesus. Nós somos o corpo do Senhor Jesus, não de Moisés. Não da lei, do Espírito. Do Espírito. Amém? Muito obrigada, meus queridos. Chegamos a 25 mil. Chegamos, na verdade, a 75 mil, né? Contando as duas lives. Foi maravilhoso. Vocês trabalharam de uma forma fantástica. Fomos realmente uma equipe hoje. Enquanto eu lia, vocês traziam as pessoas. Muito obrigada. Todo mundo que compartilhou, todo mundo que mandou corações. Depois eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou colocar um pequeno vídeo lá na página do TikTok para vocês colocarem ali quem quer, para a gente fazer uma reunião especial, só para nós. Não, Maristela, não precisa mandar presente não, amor. Para mandar presente precisa ter moedinha. Você deve fazer aquilo que não precisa pagar. É só mandar coraçãozinho. Se você encostar assim na tela, ó, você vai ver que o coraçãozinho sobe. Você manda coraçãozinho e compartilha a live, que é clicando aqui nessa setinha azul que tem aqui, compartilha a live. Assim, quando você compartilha a live, você está convidando as pessoas que são suas conhecidas, pessoas do seu TikTok. Quando você manda corações, você está convidando as pessoas que você não conhece. O TikTok traz para cá. Como que o TikTok traz? Mostrando a nossa live para as pessoas, daí as pessoas vêm conhecer. Tá bom? Vamos então orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa comunhão que nós temos. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra que está aberta para nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco realmente, de verdade. Nós sentimos no nosso coração o Senhor falando conosco, nos alertando, nos admoestando, nos exortando, nos encorajando, nos fortalecendo e nos mostrando que é possível prosseguir, nos mostrando que o reino é possível, que é possível nós sermos esses co-herdeiros, esses co-reis que o Senhor procura. Senhor, abençoa todos os amados que estão aqui, Senhor. Todos os amados que estão aqui, abençoa, Senhor Jesus, com a tua luz. Seja o Senhor a luz no caminho, para que elas possam seguir o Cordeiro sem serem enganadas. A luz nos ajuda, nos impede, a luz nos mostra, sem sombra de dúvidas, quem é o Cordeiro. Amém? Fiquem bem, meus queridos, e a gente se encontra então, amanhã, 5:30 da manhã. Pode ser? Foi muito bom ter vocês, se sintam todos abraçados, o Senhor seja com você, Nana, e lembrem-se, agora vocês têm outro compromisso, aqui nós estamos no homem coletivo, agora vem o homem individual, coletivo com Deus individual, coletivo com Deus individual são duas pernas, não fique pulando numa perna só que você demora mais para chegar. Então agora vai ter uma comunhão com o Senhor, ler pelo menos um versículo sozinho com o Senhor, invoca o Senhor Jesus, pede para o Senhor conversar com você e lê um versículo, só você e Ele. Amém? Fiquem bem então. Muito obrigada, Leile, obrigada, Rondinelli, Vivi, Nardel, Silvânia, Ângela, todos vocês que colaboraram, todos vocês que passaram por aqui. Vocês sejam sempre muito, muito, muito próximos do Senhor. Aninha e todos os demais. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso amado Senhor Jesus achar que seja útil. Tchau, tchau, gente. Agora eu vou lá com o maridinho prosear. Tchau, beijo. Tchau, tchau, Gesiel. Tchau, gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau.